Olá pessoal, meu nome é Marco e hoje eu estou começando um canal para discutir um pouco de futebol, falar um pouco, conversar um pouco com vocês sobre futebol, dar a minha opinião, que não é nenhuma opinião de nenhum expert, apenas de um torcedor. E um canal focado em notícias do futebol, mais do Flamengo, mas de outros também. Então, como já vamos começar, logo vamos bater dois assuntos que já meio que acabaram, mas eu tenho que dar minha opinião sobre isso, não poderia começar sem falar sobre ele, que foi a demissão do Felipe Luiz, que a minha opinião acho que bate com a da maioria, foi desrespeitosa, não sei se havia necessidade, talvez houvesse, mas foi desrespeitosa com o Felipe Luiz. Não se trata um ídolo do Flamengo desse jeito. Eu não aceito tratar um ídolo desse jeito. O Felipe Luiz é um ídolo, tanto como jogador, como técnico, e é um cara que mudou a configuração de onde se botava o símbolo do Flamengo. Ele não pisava no símbolo do Flamengo. Então eles tiraram o símbolo do Flamengo do chão e botaram em outro lugar. Exatamente por causa do Felipe Luiz, esse respeito que ele tem ao Flamengo, que esta diretoria, não o Flamengo, não a torcida, não teve com ele. Esta diretoria não teve o respeito com o Felipe Luiz. O outro foi o Gerson com o pai dele, a torcida vaiando o Gerson. Bom, o que ele queria? Da forma com que ele saiu do Flamengo? Desse jeito? Não, meu amigo, não dá. Realmente. O que eu acho errado, primeiro do pai do Gerson, foi ele ter ido para o meio da torcida do Flamengo. Ah, tá maluco? Ele acha que realmente a torcida do Flamengo ia dar flores para ele? O que eu não concordo é com o cara jogar um copo de cerveja naquela cerveja, né? Era o líquido amarelo, mas sei lá, né? Na minha época de Maracanã, líquido amarelo era outra coisa, mas tudo bem. Morreu, cara, já foi, agora já passou. O Gerson está lá, já tem problema na justiça com o Flamengo, o negócio do contrato dele lá, que, na minha opinião, ele tem que devolver o dinheiro ao Flamengo. O Flamengo adiantou o dinheiro. Se ele adiantou o dinheiro, era para ele ir até o final. Se ele não foi até o final, ele tem que devolver a parte que cabe ao Flamengo. Isso daí, para mim, é justo. Eu acho que a justiça, isso vai demorar, mas eu acho que a justiça, uns 2, 3 anos, acabe, o Gerson vai ter que pagar para ele. Bom, não acabou, né? O que interessa é, o Flamengo mudou com o Leonardo Jardim? Ao que parece, sim. A nossa defesa já está mais sólida. Nós não tomamos gols nesses últimos. 0-0 com o Fluminense, 2-0 ontem. A defesa está mais sólida. Se bem que o Cruzeiro não se arriscou muito. Eu achei que quando ele ia quando tomou o primeiro gol, golaço do Pedro, ele ia abrir, mas não, ele continuou retraído, continuou não adiantando linha. E foi aquele jogo que o Flamengo foi dominando em primeiro tempo, segundo tempo o Cruzeiro melhorou um pouco, até porque também alguns jogadores caíram de produção, mas no sentido eu gostei do jogo de ontem. Ontem, eu estou gravando na quinta-feira. E eu gostei, acho que tem muito aí. Nós não vamos mais ver o Flamengo pressionando feito doido. Talvez uma hora, uma meia pressão, ou uma hora faça, na hora que o time sentir lá que o outro está meio cambaleado, chegue mais à frente para fazer essa pressão. E o que o jogo para mim provou ontem? O Pedro não pode ficar de fora. O Pedro, eu acho que inclusive é o 9 da seleção brasileira. O Pedro não pode ficar de fora de jeito nenhum. E o Felipe Luiz não colocava. Tudo bem, ele podia estar mal, mas tem que dar ritmo de jogo, cara. Entendeu? Tem que dar ritmo de jogo. Não tem como. Eu acho que tem muito para crescer ainda. Vamos ver. O Carrascal, que estava dormindo dentro de campo, como disse o cara da transmissão, ele fez um gol bonito. Passe do Samuel Lino é bom para os dois pegarem confiança. O Samuel Lino pode não ser nenhum Garrincha, mas também não é a porcaria que todo mundo está vendo. O cara sentiu.
ser o jogador mais caro. Agora que ele não é o jogador mais caro, é o segundo, veio o Paquetá, que é o primeiro, agora talvez com outro técnico, com uma composição de jogo diferente, talvez vá. E o Paquetá ontem jogou muito, né? Ontem o Paquetá jogou muito, já está, aquela pressão inicial já saiu, ele já fez gol, então já está mais. Eu tenho muita esperança que o Flamengo comece a crescer muito. Bom, vamos ver, né? Vamos ver, futebol é futebol. E hoje acabou a quinta rodada do Brasileirão, eu estava vendo o jogo do Vasco da Gama e me surpreendi. É lógico, todo time que muda de técnico, e isso também ajudou no jogo do Flamengo com o Fluminense, há um incentivo a mais para os jogadores, os caras meio que acordam, não, agora é novo, vou tentar a minha vaga, não sei o quê. Eu achava que o Vasco ia com disposição, mas o Palmeiras tem mais time que o Vasco, isso daí ninguém é doido de dizer que não. Mas, o que acontece? Eu vi um Palmeiras meio que dominando a bola ali no primeiro tempo, e um Vasco aguerrido, com entusiasmo de primeiro técnico, né, de mudança de técnico. E no segundo tempo, o Vasco simplesmente amassou o Palmeiras. Isso me surpreendeu. Amassou. O Palmeiras parou de jogar. O Palmeiras parou de jogar. E o Vasco amassou o Palmeiras. Né? Aqui eu não fiz vídeo de react, eu não sei se vou fazer, mas eu estava numa hora ali que eu estava. No primeiro tempo eu nem prestei muita atenção, porque eu estava preparando o jantar, minha mulher está trabalhando. Aí eu fui comendo, aí acabei de comer, que eu olhei no segundo tempo, né? Ainda estava 1-0 Palmeiras e aí eu falei, pô, o Vasco vai fazer um gol, cara. Né? Aí eu falei isso, o cara fez o gol do Vasco. Eu falei, pô, tinha que ter gravado um vídeo de react aqui. Aí continuou. O Palmeiras totalmente perdido, cara. O Palmeiras não tinha chegado no gol do Vasco. O Palmeiras jogava, o Vasco era só dava Vasco, só dava Vasco. Eu falei, né? Nessa lógica, o Vasco vai virar. E virou. E virou, foi um bom jogo. Depois o Palmeiras ainda tentou alguma coisa, mas meio desorganizado, já cansado. E vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Esse pode ser o efeito Renato Gaúcho. Você se lembra dele no Flamengo? Pô, chegou, era 5-0, 6-0, não sei o que, todo mundo dizendo, ih, agora vai golear todo mundo. Daqui a pouco foi baixando, baixando, baixando. Porque eu acho que o Renato, para mim, na minha opinião, ele é um ótimo goleiro, ele é um ótimo, ele incentiva bem, o cara joga por ele é aquele cara que todo mundo gosta, que não sei o quê. Mas de tática, se bem que ele fez uma mudança que era visível. O Vasco parou com aquela saída maluca do Diniz, porque quando você quer sair feito o Flamengo, tocando a bola, você tem que ter jogador que faça isso. O Vasco não tem. O Vasco não tem uma defesa com jogadores no nível de um Léo Ortiz, de um Danilo, como a gente tem. Que é capaz. E mesmo assim, às vezes, a gente tem que dar chutão para frente mesmo, não tem essa de ficar toda hora, não. Tem uma hora que não dá, joga para frente, vê lá se o cara resolve. Vamos tentar fazer o jogo, mas se não der, bola para frente. O negócio não. Pelo menos é a minha opinião, né? E o Vasco hoje realmente gostei do Vasco, gostei do que vi. Pode ser o efeito Renato Gaúcho, mais umas 2, 3, bota umas 6 partidas e depois começa a cair de novo. Não sei. Não sei. Não estou dizendo que vai acontecer. Se algum vascaíno está bebendo, não estou dizendo que vai acontecer. O que eu estou dizendo é que o Renato Gaúcho geralmente acontece isso. Se bem que no Grêmio também a história foi meio diferente disso. E o Vasco que está, eu acho que praticamente pelo que eu leio, pelo que eu vejo, eu de vez em quando acompanho um advogado que fala sobre a venda da SAF aí do Vasco para o enteado da Leila, né? Parece que tem alguns pontos ainda que não estão bem certos. O Vasco quer, principalmente, investimento no futebol para ter um time competitivo.
Só que isso fica difícil à medida do tempo que eles querem comprar 90% da SAF, eles ainda vão ter que negociar com. Eles ainda vão ter que negociar ainda com a Sevens, 777, máquina de sorte. E eles têm que assumir a dívida do Vasco, que está para mais de 1 bilhão. E você assumir um time com a dívida de mais de 1 bilhão, e isso é a dívida que aparece. Parece que tem outra também, um pouco mais aí, não sei, realmente não sei. Se vocês quiserem, eu posso até pesquisar para ver o que é. Mas é uma coisa, será que eles comprando o Vasco, a torcida do Vasco vai ter paciência deles fazerem o trabalho que o Flamengo fez, que o Palmeiras fez? Não sei. Não sei. Posso dizer que não é um aventureiro, como, infelizmente, para o Botafogo é o Textor. O Textor é maluco. Chegou, que eu vou fazer, vai acontecer. Aí fez aquele timaço. Só o Almada e o Luiz Henrique eram metade do time. Deu de 4-1 no Flamengo, né? 4-1. Rapaz, só que agora a situação do Botafogo não é lá essas coisas não, tá? E o problema é que eu vejo assim, a torcida meio dividida. Tem gente que já fala fora técnico, mas tem outros. É claro, cara. Se põe no lugar do torcedor do Botafogo. O cara não ganha nada, não sei quantos anos. Aí veio comprou o time e deu para ele um brasileiro e uma Libertadores. Um título da Libertadores que nem nos sonhos mais dantescos dos torcedores, pelo que o Botafogo vinha apresentando nesse século, os botafoguenses sonhavam com isso, achavam que isso ia acontecer, e aconteceu. Então você tem muita gratidão, tem botafoguenses muito grato. Mas até quando vai essa conta? Eu falei, eu até briguei, ele vai ver, um amigo meu, até discutir com um amigo meu, porque o cara idolatra o Textor, ele acha o Textor o pica das galáxias. Mas não é. O cara tá duro, o cara não tem dinheiro, o cara passou a perna em todo mundo. Será que o Botafogo consegue sair dessa numa boa, sem cair esse ano? Porque o time do Botafogo tá triste. Hoje eu vi um Vasco melhor. Não sei se vai continuar assim. Mas o Botafogo perdeu para o Barcelona da Shopee, né, amigo? Pelo amor de Deus. Isso daí é uma vergonha para o clube. É uma vergonha. E eu vou confessar que eu não vi o resultado do Fluminense. Estava 1-0. Não sei se ganhou, não sei. Peraí, eu até vou dar uma olhada aqui no GE se tem o jogo do Fluminense aqui para ver quanto é que foi. Deixa eu ver. Vou ver aqui. Aí a gente dá uma olhada nos. Tem que trocar esse mouse. O Grêmio está ganhando ainda do Bragantino. O São Paulo ganhou da Chapecoense, é líder isolado com 13 pontos, porque o Palmeiras ficou com 10. Também acho que não foi. O Fluminense ganhou de 2-0. O Fluminense ganhou 2-0. Então, a gente tem São Paulo com 13, Palmeiras com 10, Fluminense com 10 e Grêmio com 9. Esse é o G4. Aí logo depois vem o Bahia, Flamengo em sexto, Curitiba, Atlético, Corinthians, Bragantino, até o 10º. O Vasco saiu da zona de rebaixamento e empurrou o Botafogo. Mas o Botafogo tem 3 jogos, o Vasco tem 4. Internacional, é isso, jogos? Não, desculpa. Desculpa. O Vasco tem 5 jogos. O Vasco tem 5 jogos, o Vitória 4, o Botafogo tem 3, pode se recuperar. O Cruzeiro é que tem 5, está com 2 pontos.
Preocupante. Preocupante, já é a quinta rodada, né? Bom, gente, vamos ver como é que fica. Eu fico por aqui. Esse é o meu primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desses assuntos assim, a gente vai falando. Eu vou tentar fazer pelo menos 2 vídeos por semana, porque eu ainda tenho meu trabalho. Até se isso der certo, eu vou me dedicar mais, tá? É isso aí. Se você gosta disso, se inscreve no canal, deixa o seu like, aciona lá o sininho, e aí a gente vai bater um papo, formar uma comunidade legal. Espero que... E com respeito, tá? Falar, nesse ponto eu sou como o Mário César. Começou a me xingar, eu bloqueio. Entendeu? Um abraço e até a próxima.